Retornamos com o programa Momentos Espirituais, iniciando agora a segunda parte do nosso programa de hoje, 6 de dezembro de 2019, quando daremos continuidade ao estudo da obra Boa Nova, hoje capítulo 13º, intitulado Pecado e Punição. Então, o nosso querido espírito Humberto de Campos, através das mãos abençoadas do nosso querido Francisco Cândido Xavier, assim inicia a exposição. Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Dá para imaginar a cena, né? Porque muitas vezes deve ter acontecido isso, né? Muitas vezes. Até hoje, quando determinados líderes se apresentam ou se destacam, esses líderes, e muitas vezes são líderes desprovidos de qualidades morais, né? Muitas vezes acontece isso com eles, né? O alvoroço da multidão. Imagina com o mestre. Alguns populares mais exaltados prorrompiam em gritos, enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas, se aproximava dele com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes. Os muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora na conformidade das antigas tradições. Desgrenhados é desalinhados, desarrumados, né? E faces macilentas, faces pálidas, né? Pálidas, desprovidas de cor. Beleza. Então, na verdade, é aquela passagem da pecadora, aquela passagem da mulher adúltera. Gozado que também pensei a mesma coisa. E não foi programado, hein? A primeira parte do programa, impressionante, não separeis o que Deus juntou, né? A menos que esteja em caso de... E a segunda parte, pecado e punição, a passagem da mulher adulta. Da mulher adulta. Que coisa impressionante, né? É bom para reforçar. É bom para reforçar. Serve como estímulo, né? Por isso que eu te falei, né, Afonso, que o Afonso, viu, estimados ouvintes, ele estava preocupado porque ele havia estudado o capítulo 12, ele havia se equivocado e ele havia estudado o capítulo 12, que foi o da semana passada, Amor e Renúncia. E eu estava tentando fazer gestos aqui para você, né, Afonso, para você ficar tranquilo que esse tema você tem amplo domínio e amplo conhecimento, sobretudo dos estudos que você já deve ter tido da Joana de Ângeles e que vai ser útil agora para nós. Da Joana, do Divaldo, né? Solicitado então a se constituir juiz dos costumes, pois não? Você leu o primeiro parágrafo e eu gostaria de destacar aqui a situação porque ela é cinematográfica. Sim, né? Sim, bem colocado, sem dúvida. Então nós vamos ver aqui uma multidão, para mim fica muito claro a hipocrisia dessa sociedade há 2000 anos atrás, que não é muito diferente dos dias de hoje. Então havia uma lei de apedrejamento dos adúlteros, da adúltera, porque o homem nunca é considerado adúltero. A mulher é a causadora e a adúltera. Mas Humberto de Campos aqui, ele desgrenhados e faces macilentas, se aproximava do mestre com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes. Então, vamos entender que aqueles que sofrem, que se encontram num momento de falta, porque ela
foi pega em adultério e sabia que a punição era muito grave. Isso leva as pessoas ao desespero. E quantos de nós, por motivos diferentes, nos encontramos desesperados, mas encontramos em Jesus o amparo, o porto, o abrigo, a rocha, porque ele emana equilíbrio, confiança e luz. Nós, por mais ensombrecidos que estejamos, nós reconheceremos sempre a luz e nos dirigiremos a ela. Tenhamos coragem, a luz sempre nos amparará, como Cristo foi o amparador dessa criatura em momento tão difícil, tão desesperador. Bem colocado, sem dúvida. Solicitado então a se constituir juiz dos costumes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que o ouviram: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aí aquela questão que o Afonso puxou ali, né, Marcelo? Que é uma hipocrisia, né, um negócio terrível, né? Quer dizer, a mulher é adúltera, o homem não. Que negócio mais ridículo, né, cara? Coisa mais fora de sentido, sem nexo. Em algumas sociedades até hoje, a mulher continua sendo condenada à morte quando surpreendida em adultério, e o homem paga uma multa. Paga uma multa e vai para casa, como se nada tivesse acontecido. E assim, né, na realidade, né, Marcelo, a gente parando para pensar, que eu estava vendo outro dia um programa que foi lançado aí pelo governo, tal, de proteção, né, à mulher, etc., contra o feminicídio, né, que tem números alarmantes, sem dúvida. É uma coisa impressionante, né, quer dizer, nós como sociedade, né, nós precisamos refletir nessa questão, né? Lembrar que, né, nós estamos aqui, cada um de nós, todos os ouvintes, todos nós, por causa de uma mulher. Uma mulher deu a luz a nós, sem dúvida, né? Nossa mãe, né? E quantos, né, não temos mães, irmãs, esposas e tal? E assim, o desrespeito que existe, né, a falta de amparo, isso não quer dizer amparando, vamos dizer, apoiando movimentos de um jeito ou de outro. Não, é só o respeito, o amor, né, que a gente precisa, que a gente deve dedicar a esses corações, né, que nos ampararam, né, que auxiliaram, que serviram de portal para que nós pudéssemos passar lá da situação de desencarnados para encarnados. Não fossem a mulher como portal, nós não estaríamos aqui. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, foi o que Jesus disse. Por toda a Assembleia, continua Humberto de Campos, se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão ensimesmava-se para compreender a sua própria situação. Enquanto isso, o mestre pôs-se a escrever no solo despreocupadamente. É interessante porque quando Jesus diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, porque havia uma armadilha para Jesus. Se Jesus mandasse cumprir a lei de Moisés, onde está a doutrina de perdão, de tolerância que ele veio ensinar? Então ele entraria em contradição. Aí, se ele falasse: não vai matar ela, imagina, que isso, vamos dar uma outra oportunidade. É o que os inimigos de Jesus, os opositores de Jesus queriam, porque aí ele estaria se insurgindo contra a lei de Moisés
E aí os fariseus teriam o motivo que eles tanto queriam, que era o motivo para prender e condená-lo. Só que eles não sabiam quem era Jesus. Só que eles não sabiam que eles estavam lidando com um chefe. Com um especialista em sair de sinuca de bico. Né? Porque era uma para nós era uma sinuca de bico, certo? Total. Uma sinuca de bico, você não tinha como sair. Agora, Jesus, sinuca de bico para ele é café pequeno, né? Então, aí quando ele profere, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, o que ele faz? Ele faz com que cada um das pessoas presentes, primeiro, consulte a própria consciência. Isso, reflita no seu íntimo qual é o estado dele. Exato. E consultando a própria consciência, ele fala, opa, eu não sou tão bonzinho assim. Será que eu tenho condições de jogar a pedra naquela mulher? E sem contar a autoridade moral de Jesus, a autoridade moral que fazia com que a atmosfera psíquica magnética fosse exatamente todo aquele magnetismo e impedisse que os mais exaltados começassem a atirar pedra naquela mulher e certamente, quando fala atirar pedra, não é pedrinha para machucar, não, né? Paralelepípedos. São quase paralelepípedos, né? Que na época não havia paralelepípedos, né? Mas haviam pedras grandes. O peso era o mesmo, né? Meu Deus, quando fala, né? Caindo, meu Deus do céu. Porque quando fala assim, né? A pessoa vai ser apedrejada, né? Então dá a impressão que né? Vai ter um sanguinho aqui. Assim, mas assim, até a morte, né? Apedrejamento até a morte. Até a morte, não é uma coisa só de raspão, né? Mas assim, até porque assim, éramos nós mesmos, né? Sim. E aí a gente, quer dizer, hoje, olha que eu estava falando do progresso, né? Olha como é que acontece, já aconteceu bastante progresso. Hoje nós aqui nesse estágio, com esse corpício aqui, como diz o Marcelo, nesse estágio, nessa encarnação, a gente já se choca por isso. Mas nós já fizemos isso lá no passado. Então assim, olha quanto já houve de progresso, né, Afonso? Já aconteceu um progresso grande, ainda tem um monte de coisa que a gente já conseguiu, né? E agora olha só a continuação, Afonso, da descrição cinematográfica, porque eu penso como você, parece que você está assistindo o filme, né? Aos poucos, continua Humberto de Campos, o local ficara quase deserto. Apenas Jesus e alguns discípulos lá se conservavam, tendo ao lado a mulher a ocultar as faces com as mãos. Ela ainda se encontrava envergonhada. Em dado instante, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou à infeliz: mulher, onde estão os teus juízes? Observando que a pecadora lhe respondia apenas com o olhar reconhecido, onde as lágrimas aljofravam num misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou: ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Só existia uma pessoa que poderia condená-la. Essa pessoa era Jesus. E ele teve uma conduta de que ele não foi cúmplice do crime, mas ele estendeu mãos generosas àquela que era autora do crime. Ou seja, Jesus sempre deixou claro o seu posicionamento de oposição ao crime, mas não virá as costas para o criminoso. Aljofrar... Marcelo, é o seguinte, na verdade, aljofrar é uma palavra assim, tão erudita que até os sinônimos são... Os sinônimos são eruditos também. Precisa até buscar. Tem que procurar o significado do significado. Aqui, pode ser assim, orvalhar. Orvalhar. Então as lágrimas irrompiam de caudal. Eu não sei o Guilherme aqui. É o contrário, né? O orvalho
quando vai surgindo, né, começa com uma minúscula gotinha que vai aumentando. Onde as lágrimas elas começam, começavam a cair em gotas pequenas, né? Tá bom. Porque as outras palavras são aljofará, carujá, irorá. Vai ser pior aqui, né? Vamos ficar no orvalhar. Orvalhar. Pois não, Afonso. Aqui nós temos a concretização do ensino do Cristo de uma maneira prática, a vivência prática do não julgueis para não ser julgados. Então, hoje, a gente traz isso para o agora, né, para a nossa vivência diária, porque só interessa se for útil para a gente. Nós temos o mau hábito não só de julgar, mas também de condenar imediatamente. Nós julgamos e condenamos as pessoas pela sua aparência, por aquilo que nós enxergamos, porque às vezes nós vemos a pessoa num momento infeliz e não representa a sua vida como um todo, e daquele momento infeliz, daquele instante não muito adequado, nós condenamos essa pessoa. Concluímos que ela não serve, não sei lá o quê. Então vamos refletir a respeito do ensinamento da adúltera com Jesus, para que nós aprendamos a não julgar, a não sermos hipócritas, porque no fundo, como Jesus desafiou aquela multidão, todos nós estamos em caminho de evolução, de progresso, todos nós temos sombra. Então, o que adianta exibir a sombra de alguém quando todos nós a portamos? O mais adequado é termos uns com os outros uma tolerância fraterna dentro dos parâmetros do bom senso. O quanto é bonito ver assim Jesus, né? Quantas vezes ele exemplificou as coisas, né, Marcelo, os ensinamentos, né? E assim, de uma forma tão serena, né? A gente, né, partindo para o lado cinematográfico, assim, eu fico imaginando Jesus naquela postura dele assim, serena, né? Sem, né? Porque já conhecia todos aqueles corações, todos os desejos das pessoas. A serenidade real, né? Que não é indiferença. Não é né? indiferença. Nós, infelizmente, confundimos serenidade com indiferença. Né? Então, porque ele estava acima daqueles sentimentos, né? O sentimento dele, né? O coração dele vibra, né? Já vibrava naquela época, né? E antes, até muito antes, em outra frequência muito acima do que os outros corações ali do lado. Então, ele estava sereno, falando assim, eu já te conheço, eu já sei. Eu falei, gente, criançada, eu já sei o que vocês estão falando. Para com essa besteira, não vem com esse negócio, não é assim que funciona. Ele é tão grandioso que nem ele nunca agia com ironia. Nessa passagem é o Divaldo Pereira Franco quem descreve que o Cristo anotava no chão com o dedo, na poeira do chão, algumas palavras. E ele nos conta que nesse momento alguns mais exaltados, mais velhos, porque ficamos mais audaciosos com a velhice, foram tentar tirar satisfação do Cristo, né, quando ele diz, e encontravam o Cristo escrevendo exatamente o defeito principal dessas pessoas. De cada um dos acusadores. Dos acusadores. Então era a avareza, a sensualidade, o egoísmo, situações humanas que eram muito comuns. E ele escrevia exatamente o defeito daquele que ousava aproximar-se do Cristo para tentar argumentar. Porque o pior do erro não é o erro, é a explicação. Né? A gente sempre quer explicar por que é que eu estou errando. Bem lembrado, é verdade. E essa explicação é sempre esfarrapada, porque nos coloca na condição de vítima. Não, eu fiz errado, mas o problema é o frio, é o calor, é o outro, é a falta, é a sobra. É o governo, é a cultura. Então, fez errado, assuma. São as desculpas mais esfarrapadas, é verdade. E corrija. Bem lembrado. E o Divaldo falava isso, e eu imagino que deva ter acontecido realmente alguma coisa muito parecida. É bem provável. Eu vou aproveitar aqui o momento Fabinho, aqui eu vou aproveitar que a gente estava conversando aqui no intervalo sobre, né, a minha sócia lá do casamento, a minha esposa, querida Ana Lúcia,
que... Um beijo, Ana Lúcia. Beijão aí, Ana Lúcia. Acabou de chegar em casa lá com a Andréia. Então, ela dizendo assim que a questão do horário, né? Que assim, a Ana Lúcia sempre foi muito correta com a questão do horário e eu já sou meio esculhambado, desculpa aí, pessoal. E é muito melhor a diferença. Olha a sabedoria da questão do horário. Quando a gente chega adiantado, a gente não precisa dar explicação nenhuma. Agora, quando a gente chega atrasado, a gente precisa explicar. Então, assim, eu aprendi bastante. Eu agradeço a Ana Lúcia porque eu aprendi bastante com ela. E na obra Sinal Verde, do André Luiz, uma obra belíssima, que ele dá várias dicas para os mais variados momentos. Sinal Verde é sensacional. Ele diz assim, diante do compromisso, procure chegar pelo menos 10 minutos antes. Pois é o número que eu tenho em mente agora sempre. Isso aí. Estou tentando ainda, né? Quer dizer, mas a gente tem ainda a eternidade para corrigir isso aí. Mas olha, assim, é um exemplo assim simples, né? Essa questão de explicar que você estava puxando aí, né, Afonso? Assim, e é tão, quem não passou pela situação, né? Morando em São Paulo, assim, é meio complicado. A gente, mesmo saindo com o tempo, a gente acaba eventualmente caindo em situações assim. Mas olha a diferença da serenidade quando a gente chega antes, independente do que aconteceu no meio do caminho, ninguém tem nada com isso, né? As pessoas que estão nos esperando, e a gente chegar 15 minutos, meia hora atrasado, né? É bem diferente. A infeliz criatura retirou-se experimentando uma sensação nova no espírito. A generosidade do Messias lhe iluminava o coração em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Mas enquanto a pecadora se retirava, presa de intensa alegria, os poucos discípulos que se encontravam junto do Senhor não conseguiam ocultar, esconder a estranheza que lhes causara o seu gesto. Por que não condenar a ele aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma adúltera? Nesse ínterim, João se aproximou e interrogou: Mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso e redarguiu: Quais as razões... Olha só, ele vai responder fazendo uma pergunta, né? Quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Que concordas em favor dessa condenação? Que trazes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, do desprezo dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes? Não seria justo agravar-lhe os padecimentos, os sofrimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo? Então, Jesus convida João a buscar os motivos reais que fizeram com que aquela mulher se constituísse no caminho da prostituição. Ele não conhecia nenhum detalhe da vida dela, já chega, como disse o Afonso, já chega não julgueis, e já concluindo. Já chega jogando pedra, né? Já pega, já enche a mão, né? Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga. Olha como isso estava impregnado, né, entre os próprios discípulos, né, do Mestre. Então, quer dizer, eles também estavam aprendendo a nova doutrina, a doutrina da tolerância, do perdão, do amor. Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga, ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? O Mestre
sorriu sem se perturbar e esclareceu. Olha só. Ninguém pode, e ele responde também logo em seguida fazendo uma nova pergunta, né? Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Quem estará irrepreensível? E o nosso Afonso está soprando aqui que é só o próprio Jesus que estaria irrepreensível. Existem sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Olha só o outro conceito de prostituição. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. Nossa, quanto ensinamento, né, em poucas palavras de Jesus. Impressionante. Né? Impressionante, né, Marcelo? Que assim, um verdadeiro, né, e forte, marcante. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Túmulos caiados, né? Túmulos brancos, brancos por fora e dentro é aquele cheiro de podridão, aquele cheiro de decomposição, de necrose. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse, o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. É que, em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente, com seus princípios de compensação. Ela já era uma apedrejada moral. Ela não precisava do apedrejamento físico. Foi isso que Jesus quis impedir. E ele falou aqui assim, né? Poder-se-ia desejar para ela, né, a pecadora humilde, tormento maior do que aquela a que ela própria já se condenou por tempo indeterminado. Não sei, eu entendi aqui que em apedrejando ela ia para um local onde ela teria por um tempo indeterminado um sofrimento talvez até maior do que aquilo que ela já vinha sofrendo enquanto encarnada, né? Não sei se foi isso que vocês entenderam também, né? Talvez no umbral, né? Aí, vamos supor que ela tivesse... Vou fazer um pouquinho de contraposição, né, Guilherme? E em algumas outras ocasiões você vai se lembrar que nós já discutimos isso. Por exemplo, se ela fosse condenada, como tantas foram condenadas e apedrejadas, elas, embora tivessem infligindo a lei que é usual lá dos locais e daquelas épocas, por outro lado, trata-se de uma lei injusta. E ela possivelmente morreria como mártir. Como mártir, eu lembro. Morreria como... aquilo seria motivo de purificação para ela. Se ela tivesse uma morte como... Uma morte por essa condenação do apedrejamento. Eu entendo assim que seria um alívio até. Seria um alívio para ela. A situação que ela estava vivendo, o sofrimento, não teria... seria muito difícil para o entendimento que... tem alguma coisa mais sofrível do que ela já estava ali vivendo, entendeu? Então, assim, como assim teria alguma coisa mais do que isso? Ela já está no ápice.
Você pensou bem ali, quando Marcelo estava lendo ali as palavras, até o Afonso falou que coisa forte, né? Você comentou, eu também pensei, né? A hora que ele fala aqui, deixa eu ver. A hipocrisia costuma campear impune. Não, aqui, ó. Raras dores no mundo. Sim. Olha que coisa forte. Sim. Né? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Tem outra coisa aqui também. Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Carinho sincero, porque ela era procurada para prazer, só para o prazer, né? Então não era. Aí que ele falou assim, então assim, já está no limite ali da tabela de sofrimento, entendeu? Então e de uma forma injusta, quer dizer, de uma forma hipócrita. Acho que o ponto mais, voltando àquele ponto que tinha comentado lá atrás, e de uma forma totalmente hipócrita, igual o Afonso comentou assim, e só a mulher que é condenada como adúltera, homem não. Que absurdo, cara, né? Somos espíritos, e detalhe, lembrando que são leis humanas injustas, sem assim, dúvida. E lembrando aos nossos queridos ouvintes que por vezes encarnamos como homens e por vezes encarnamos como mulheres. Sem dúvida. Não existe sexo nos espíritos, né? Assim, o espírito pode encarnar absolutamente em qualquer corpo. Exato. Dependendo das necessidades das provas, de reajuste. Exato. Né, que a gente tem, que a gente o carrega. Importante são as provas. Exatamente. Então, e aí, que coisa sem sentido, né? Igual essa questão do preconceito, né, com relação à raça, cor e essas coisas tudo que tem aí, né? Sabe? Não tem sentido. São irmãos nossos, filhos do mesmo Deus, né? Cada ser, continua o mestre, traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão. Todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei: vós sois deuses. Porventura, não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? As criaturas transviadas são as criaturas que não souberam entrar na posse de seu quinhão divino, permutando-o, trocando-o pela satisfação de seus caprichos, no desregramento ou no abuso, na egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Examinada a situação por esse prisma, temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. A Terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, em que o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz, para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Que coisa poética isso aí, né? Olha só que coisa linda. Todas as estradas se transformam em suave caminho de redenção. Coisa poética, linda, né, cara? Lindo. É por isso que não condeno o pecador para afastar o pecado, e em todas as situações prefiro acreditar sempre no bem. Quando observares, João, os seres mais tristes e miseráveis arrastando-se numa noite pejada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira que encerra um germen divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo de luz do sol. Terminada a explicação do mestre, o filho de Zebedeu, deixando transparecer na luz do olhar a sua profunda admiração,
pôs-se a meditar nos ensinamentos recebidos. Que analogia que faz com as coisas da natureza, né? Da semente, né? Sensacional. Da sombra para a luz. Inclusive tem um livro que é psicografado por um médium português, agora eu me esqueci, né? É dos anos 40, 50, chama-se Do País da Luz. E é se não me engano, é uma trilogia que é belíssimo, sabe? Vê se você consegue achar aí, Guilherme. Não, eu não me lembro qual o autor. Fernando de Lacerda é o médium ou é o espírito? Acho que é o médium. Mas tudo bem, depois... Já vou te falar. Bom, então continua o capítulo, né? O Humberto de Campos assim se expressa. Muito tempo ainda não transcorrera depois desse acontecimento, quando Jesus subiu de Cafarnaum para Jerusalém, acompanhado por alguns de seus discípulos. Celebravam-se festas tradicionais entre os judeus. O Messias chegou num sábado, sob a fiscalização severa dos espíritos rigoristas de sua época. Não foram poucos os paralíticos que o cercaram, ansiosos pelo benefício de sua virtude salvadora. Escandalizando os fanáticos, o Mestre curava e consolava na sua jornada de gloriosa redenção. Explicando que o sábado fora feito para o homem e não o homem para o sábado, enfrentava sorridente as preocupações dos mais exigentes. Vendo tantos cegos e aleijados aglomerados à passagem, Tiago o interpelou: Mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Acreditas, Tiago, que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? Respondeu Jesus, fazendo uma indagação. O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira, mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação, pela qual terá de responder. Abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios, a alma cria para si a situação correspondente, trabalhando para reintegrar-se no plano divino, depois de se haver deixado levar pelas sugestões funestas, contrárias à própria paz. Então, essa aí é aquela questão, né, que existe aquele conceito de que Deus vai punir, etc., né? Na realidade, é a nossa consciência que não nos perdoa, né, dos momentos em que a gente avançou o sinal, né, dos momentos em que a gente, nos momentos em que a gente errou, se enganou, né? A gente se engana, né, Marcelo? Os outros erram, nós nos enganamos, é isso? Nos enganamos. Nós cometemos equívocos. Os outros fazem burradas. E outros termos que eu não vou falar aqui. Não cabe. Então, mas essa questão, né, quer dizer, na realidade é a nossa consciência, né, para a gente se livrar daqueles conceitos errôneos, né, de que Deus queria nos punir. Está aí Jesus dizendo, né? Continua Humberto de Campos. João compreendeu que a palavra do Messias era a confirmação dos ensinamentos que já ouvira de seus lábios na tarde em que a multidão exigia o apedrejamento da pecadora. Afastaram em seguida do tanque de Betsaida, cujas águas eram tidas em Jerusalém na conta de águas miraculosas, e onde o Mestre fizera andar paralíticos, dera vista a cegos e limpara leprosos. Na companhia de Tiago e João, o Senhor encaminhou-se para o templo,
onde um dos paralíticos que ele havia curado relatava o acontecido cheio de sincera alegria. Jesus aproximou-se dele e, deixando entrever aos seus discípulos que desejava confirmar os ensinamentos sobre pecado e punição, falou-lhe abertamente, como se lê no texto evangélico de João: Eis que estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Desde que esses ensinamentos foram dados, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo, com respeito aos transviados, aos criminosos e aos inimigos, atingindo a própria organização política dos estados. O Império Romano vulgarizara os mais nefandos processos de regeneração ou de vingança. Escravos ignorantes eram pasto das feras, nos divertimentos públicos pelas faltas mais insignificantes nas casas dos patrícios. Só de uma vez, 30.000 desses servos, a quem se negava qualquer bem do espírito, foram crucificados numa festa próximo aos soberbos aquedutos da Via Ápia. Os açoites humilhantes eram castigo suave. Entretanto, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora diante da multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. A substância evangélica do ensino inesquecível penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar, separar o criminoso como se isola um doente, buscando auxiliar-lhe a reforma definitiva por todos os meios ao seu alcance. Os menores delinquentes foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração. Todo o sistema da justiça humana evoluiu para os princípios da magnanimidade e os juízes modernos, lavrando suas sentenças, sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedem assim por ter sido Jesus, o grande reformador da criminologia. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Coisa maravilhosa. Então, eu estava vendo aqui, Marcelo, amigos, impressionante a ligação desse capítulo com o Evangelho da semana, meu Deus. O capítulo de hoje, né, que lemos. E aí eu estava vendo aqui a palavra que eu estava assim, que eu acho que traz... Que assim, o Guilherme estava lembrando? Ou é outra? Não, a palavra que tem no primeiro parágrafo, que essa última parte aqui, é uma palavra que resume bem essa questão, né, de todo o envolvimento, né, da parte do primeiro, do tema do Evangelho, né, que é a palavra novas ideias de fraternidade. Acho que fraternidade, a hora que a gente tiver, que a gente conseguir cultivar no nosso coração essa virtude, né, esse sentimento, aí não vai precisar mais dessas coisas, né? E é impressionante como, né, o Humberto de Campos consegue traduzir em palavras coisas tão lindas, né? Igual ele falou assim, que Jesus ter sido o grande reformador da criminologia, para a gente desenvolver essa fraternidade no coração e amar ao próximo como a si mesmo, né? Independente se o próximo é o vizinho, é a esposa, o filho, o pai, a mãe, é o próximo, né? Ele não disse qual próximo seria, não, né? O interessante é ele chamar essa atenção, né, de que o Humberto de Campos, né, que os magistrados e os juízes, mesmo sem nunca terem lido o Evangelho, eles praticam, eles colocam em prática
essa nova ordem, né, de criminologia, atendendo aquela passagem lá, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra, buscando aquilo que o nosso querido Afonso falou, e sempre fala, né, Afonso, da pedagogia, da educação, compreendendo que o delinquente é um doente. Ele fala, então, todas as vezes que tem um crime, que a gente analisa, por exemplo, um criminoso em série, né, um serial killer, os psiquiatras vêm e falam, né, da personalidade psicopata que caracteriza aquele delinquente. Personalidade psicopata nada mais é do que um irmão doente. Só que, lógico, ele precisa viver isolado, né? Porque senão ele, devido à doença, ele vai continuar praticando crimes. Desculpe, João. Só estava terminando. Tá certo. Não, é muito linda essa reflexão aí, né, que Humberto de Campos nos trouxe dessa questão dos juízes, né? É muito maravilhosa. Nossa, é muito emocionante, para dizer a verdade. A hora que você dá vontade de chorar, a hora que você acabou de ler. E eu sempre me lembro de uma passagem do Chico, né? Que uma vez ele foi visitar. Teve uma época que ele fazia com frequência visitas às penitenciárias lá na região de Uberaba. Eu já contei aqui, vocês vão se lembrar. Mas como a audiência é rotativa, né? Então sempre vale a pena contar. Que ele foi, numa determinada ocasião, ele foi acompanhado dos seus amigos e amigas e foi visitar os presos numa penitenciária que ficava próxima lá de Uberaba. E num determinado momento, já quase encerrando a visita, uma das amigas do Chico vira-se para o Chico e diz: Chico, você está vendo muitos espíritos obsessores aqui? Aí sabe o que ele respondeu? Não, querida, eu vejo muitas mães. Muitas mães. As mães dos nossos irmãos que faliram e que se encontram nas penitenciárias, as mães em espírito estavam lá inspirando boas resoluções, inspirando boas tomadas de consciência, bons sentimentos, para que eles buscassem um refazimento, buscassem uma nova condição, uma nova renovação íntima. E mesmo porque os obsessores, eles não se encontravam lá porque eles já conseguiram o que eles queriam. Eles queriam levar no fundo do poço aquele nosso irmão, fazendo com que ele fosse considerado um criminoso e levado para a penitenciária, né? Pois não, Afonso, você gostaria de fazer algum comentário? Guilherme, João, mais algum comentário adicional? Não tem nenhuma música do Frejá? Uma outra música do Frejá? Não tem, mas assim, eu estava pensando que quanto, de novo, né, falei, mas eu repetindo, porque assim, é muito impressionante, né, a ligação desse capítulo com o Evangelho, né, Marcelo? Nossa, o casamento, né, a analogia. E aproveitando essa questão, né, e não programamos isso, sem programação, pelo menos da nossa parte. Da nossa parte não, a programação é superior, né? Mas enfim, muito legal. Em que pesem as nossas imperfeições. Muito bom, então nós gostaríamos de mandar um abraço carinhoso ao nosso querido Jaime, à nossa querida Catarina, ao nosso querido Luiz Saigusa, pelo carinho que eles demonstraram aí para nós essa semana. E encerramos o nosso encontro de hoje, também saudando os nossos amigos que não puderam vir, o Marcos, o nosso querido Leandro, a nossa querida Fátima, a nossa Sônia, e desejamos que todos tenhamos uma semana produtiva e que os conceitos que aqui foram discutidos possam contribuir para a nossa iluminação. Afonso, suas despedidas, da minha parte, tchau.
É sempre revigorante e emocionante ouvirmos Humberto de Campos referindo-se a Jesus, esse espírito luminoso que dignou-se a vir pessoalmente nos convidar a seguir, a trilhar o caminho do bem e da luz. Por isso ele dividiu a nossa história em antes e depois dele, por isso nós o chamamos de mestre. Boa noite a todos, muita paz. Boa noite a todos, também um prazer enorme. Agradeço muito a Deus por poder ter tido essa oportunidade de estar aqui entre amigos, falando sobre Jesus. Olha que coisa boa. Então, mandar um abraço para o nosso querido Fabinho. Verdade. Família lá do logo nos abraçaremos, hein, Fabinho? Tô sabendo que você vai estar vindo aqui, Fabinho. Já fiquei feliz. E um abraço à família toda, né? E o nosso querido Bruno Eustáquio, a Tayla, né? Que sempre carinhosamente nos acompanham lá, direto do Canadá. Então tá bom, um grande beijo a todos e fiquem com Deus. E aqui é o Guilherme se despedindo, e olha que coisa, hein? Olhando aqui o calendário que eu sempre olho, no dia 6 de dezembro de 1989, no Canadá, Marc Lepine, um jovem na época de 25 anos, invadiu uma sala de aula da Escola Politécnica de Montreal. Ordenou que todos os homens saíssem e matou todas as mulheres daquela turma. Depois se suicidou. E por causa disso, hoje, dia 6 de dezembro no Brasil, a gente comemora, entre aspas, né, o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra a mulher. Meu Deus, e depois, tem coincidência? E depois a gente ainda vem falar de coincidência, né? Meu Jesus do céu, a gente está sabendo disso agora. Eu estou sabendo agora, né? A gente, todos nós, né? E o quanto a gente realmente, né, trouxe aqui, tentou traduzir em palavras aqui nossos sentimentos com relação a todo o respeito que a gente precisa ter, admiração por essas heroínas que nos carregam nos braços, né? Eu agradeço muito a Deus, cada uma de vocês. Um beijo a todas. Joana de Ângeles diz que a coincidência é a maneira discreta de Deus antecipadamente mostrar a sua presença. Sensacional, né? Essa Joana é demais, né? Com isso, até sexta-feira que vem, se Deus quiser.